como aqueles astrólogos do Renascimento eram precisos. Como fazer previsões precisas? Marte, Saturno e quadratura. O reizinho lá, o Henrique II, reizinho mais ou menos, porque ele era amante da... Ele teve como mulher a Catarina e como amante a Diana. Então o reizinho era um reizinho que tinha... Muito bem, mas se bem que a Catarina era mais forte que ele. Muito bem, 2 astrólogos na corte previram a morte dele num torneio. Tá? E ele morreu, um deles era o Nostradamus. Ele morreu, se compreende, num torneio mesmo, perfurou o olho dele. Bom, gente, acontece o seguinte, o sujeito tinha uma quadratura Marte-Saturno. Né? No século XVI, o que um cara, com a quadratura Marte-Saturno, podia fazer com aquela quadratura, né? Ir para a guerra, tá certo? E ir para os torneios. É evidente, entende? Hoje uma pessoa com uma quadratura Marte-Saturno, ele tem várias opções. Ele pode ser diretor de um presídio, por exemplo, né? Ele pode ser um cirurgião daqueles como House, tá? House não é cirurgião como House, tá? Ou ele pode simplesmente ir para uma academia e praticar judô todo santo dia. Quer dizer, a quantidade de opções para ele trabalhar esse Marte-Saturno cresceu muito. Era muito mais fácil você fazer uma previsão no mundo da Renascença, você entende? A vida era desse tamanho, as opções eram tudo assim, tá? Então, hoje, a astrologia mundial tem questões que nem sequer foram pensadas, quanto mais comentadas e colocadas no papel. Por exemplo, qual é o símbolo astrológico para derivativos, né? Que é uma questão absolutamente essencial na economia mundial hoje. Não tem. Ainda não tem. Quer dizer, tem assim, Júpiter é o crédito tradicional, Plutão tem a ver com seguros, tá? E os derivativos? Que são operações muito, talvez Netuno, talvez, precisa mais pesquisa, né? Então, você tem hoje uma série de questões, entende? Que se você procurar, né, nos livros publicados até agora, você não tem resposta. O trabalho que eu estou fazendo com as crônicas é um trabalho um pouco de voo cego, porque eu não tenho um referencial na astrologia, né, na teoria astrológica, para lidar com essa realidade que eu estou tentando acompanhar, que é a geopolítica e a economia mundial. Tá? Quer dizer, você tem algumas referências do passado, mas a dinâmica disso já mudou totalmente. Totalmente. Então precisa haver uma atualização. Você acha que se isso pode ser uma coisa que deixa em segundo plano a astrologia pessoal? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A astrologia mundial é pouquíssimo praticada por pouquíssima gente, exige uma série de estudos e acompanhamentos muito grandes, você compreende? E as pessoas querem saber, antes de mais nada, da vida dela, né? Um dia que falarem assim, tem um cometa vindo por aí que vai se chocar com a Terra, mesmo, daqui a 30 dias, um monte de gente vai procurar cartomante, astrólogo, tarará. Eu vou sobreviver? Eu vou sobreviver? Com certeza absoluta. Não é característica das artes mânticas que tem, é característica do que é estimulado hoje no ser humano. Né? Hoje no ser humano. A gente precisa pensar muito, entende? Hoje, a gente vê barbaridades acontecendo no mundo, liga a televisão e quer desligar porque só vê barbaridade. É hoje, você compreende? É de 30 anos para cá. Não caiam de jeito nenhum, não fala assim, isso é o ser humano. Não, não é. Tá? O ser humano não é isso. Não é uma mãe abandonando ou sufocando uma criança. Tá? Não é um irmão dando um tiro do outro. Isso é uma possibilidade do ser humano que hoje está muito incrementada. Tá certo? Mas isso não é o ser humano, gente. Tá? Então, falta muita reflexão no mundo da gente. Tudo, entende? É notícia instantânea. Tudo tem que ser sensacional para chamar atenção. É tanta notícia que o sensacionalismo tem que ser incrementado a todo momento, né? E a gente é bombardeado. Eu, por exemplo,
como eu faço esse trabalho de acompanhamento, escrevo essas crônicas, eu leio por dia 6 jornais, 4 estrangeiros, não sei quantos sites, entende? Tem que ser leitura rápida e filtrar tudo, porque tem um monte de bobagem, de repetição, né? Coisas que não tem o menor interesse. Mais alguém? Acho que eu já estou aí. Professor, Oi. Por favor, é possível falar se o quanto de espiritual existe na transição e do quanto de astrológico existe nessa transição? Na transição que está acontecendo? Sim. Onde está você? Eu não estou vendo. Ah, tá aí. Eu não gosto de falar e me dirigir se eu não estou vendo a pessoa. Olha, essa é uma pergunta absolutamente complexa, tá? E eu vou dar uma resposta muito rápida, porque nós já estouramos o tempo. Tá certo? Nós estamos num movimento, efetivamente, que para nós é muito difícil de compreender, porque desde que nós nascemos, tá, no útero, a gente ouve falar que nós vivemos num mundo, tá, iluminado, de progresso, de evolução. E olha só o que está acontecendo com esse progresso, com essa evolução. Tá? Na doutrina tradicional, tá, védica, e na doutrina tradicional caldeia e grega, por exemplo, você tem que a ordem de um ciclo humano é exatamente ao contrário. Começa na idade do ouro, depois prata, né, bronze e ferro. Nós estamos na idade do ferro. Quando isso terminar, você compreende? Tem um período de intervalo e aí tem uma nova idade do ouro. Tá? Ou seja, quem vê lá na frente, né, uma nova era, tem esperança, tem razão. No sentido de que está de acordo com a doutrina tradicional. Mas o que todas as doutrinas dizem, né, se você ler o texto de todas as doutrinas escritas, Ragnarok, por exemplo, escandinavo, é que a situação ela se degrada até o final e termina geralmente em eventos que eles descrevem como eventos cósmicos, né? O sol escurece, mas não sei o que, não sei o que. Todas têm esse mesmo tipo de descrição, né? Então a queda ela não é detenível. Se for olhar friamente, a queda e a degradação não são deteníveis. Mas, como vai começar o próximo ciclo? Depende do que nós fizermos agora. De como essa transição vai se efetuar, entende? Se a gente vai sair se matando que nem um louco um ao outro para sobreviver a qualquer custo, ou nós vamos sentar e falar o seguinte: gente, olha, o que está acontecendo, a situação é essa, a realidade é essa. Vamos fazer algumas renúncias para os nossos filhos e netos poderem viver, né, um pouco mais tranquila essa transição que vai ter que ocorrer. Então, sua pergunta, se existe alguma coisa espiritual, os Puranas védicos dizem o seguinte: qualquer esforço espiritual feito nessa época que nós estamos vivendo tem um valor muito maior do que em épocas passadas, porque é muito mais difícil fazer ele agora. Tá? Então nós estamos sofrendo tudo isso, nós estamos apreensivos, até histéricos por tudo isso, mas quem faz um esforço, tá, de levar alguma coisa para os outros, no sentido de acalmar, levar a reflexão, levar algo espiritual, tem um mérito, é a promessa do Purana. E eu sinto que a coisa é assim mesmo, eles têm razão. Eles têm razão. Compreende? Se pegar o Apocalipse cristão, é exatamente a mesma coisa. Os justos vão ser atacados, desprezados. Então você fala hoje, você fala que a situação psíquica da humanidade hoje é tão desesperada que acaba provocando no corpo físico do planeta uma série de desastres. As pessoas vão dar risada. Né? Por quê? Com essa mentalidade material. Mas tem que fazer, você compreende, é a realidade. Se você está convencido, e eu estou, que isso é a realidade, que é a nossa situação de angústia, de medo, de raiva, né, que provoca e tem repercussão no vulcanismo, terremoto, tarará, tarará, não importa o ridículo, você entende? Se é isso que você vê e isso que você acha que é a realidade, leve isso aos outros. Porque o que você está dizendo é o seguinte: se você não tiver tanto medo, tanta apreensão e não ficar tão aflito com isso tudo,
talvez o nível desses fenômenos, acho que nós estouramos, né?